Bem, tem muita coisa que aconteceu nesse final de semana, de notícia, e nessa segunda-feira já também. E o meu objetivo aqui com esse vídeo é te atualizar de todas essas notícias, seja de transferência, seja notícia de premiação do Fluminense, tudo isso. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Você deixa o seu like aqui embaixo se você gostar aqui do canal. Aliás, se você gostar aqui do Raiz Tricolor, do vídeo, né? Você deixa o like. Se você gostar do canal, você se inscreve. Dá uma moral aí. Estamos com quase 182 mil, cara. Tá faltando a sua inscrição. Você aí, Roberto. Você aí, Mônica. E o Augusto, que até hoje não se inscreveu, cara. Pô, pelo amor de Deus. Enfim, se inscreve aqui embaixo e dá essa moral. Vamos embora? Pra gente poder falar, porque só explicando a lógica desse vídeo aqui, tá? São muitas informações e muitas notícias, porque quando eu viajei no sábado, e aí quando eu viajo eu acabo não conseguindo gravar o giro de notícias no mesmo ritmo, né? Tem a questão da internet, tem a questão do computador, do fluxo de gravação mesmo, de trabalho no estádio, etc. Então acabam algumas coisas passando por mim, tá? E isso, enfim, com isso eu acabo não conseguindo noticiar, mas eu sei que muita gente se informa aqui pelo canal. E aí, obviamente, eu tenho essa responsabilidade também de trazer essas notícias aqui para que você que se informa aqui pelo Raiz Tricolor, não apenas vem aqui buscar opinião, ter noção dessas notícias. E eu vou começar com a notícia sobre o Brasileirão. Bem, fechamos o Brasileirão, terceiro lugar, alcançamos ali uma premiação de terceiro lugar de cerca de 40 milhões de reais, 40 milhões e 500 mil reais, ou seja, um valor interessante, era acima do que a gente esperava receber, quase 9 milhões acima do que a gente esperava receber, e essa premiação vem bem a calhar porque ela está abaixo, a nossa meta ali estava abaixo do que a gente de fato tinha arrecadado no ano ali como um todo. Se você pegar o que a gente esperava arrecadar na Libertadores, a gente arrecadou menos. Na Sul-Americana, a gente arrecadou... Na Sul-Americana, a gente arrecadou um pouquinho mais, né? Do que era, mas o rombo da Libertadores foi muito forte. Na Copa do Brasil, foi um pouquinho mais. E no Brasileirão também um pouquinho mais. E conseguiu compensar essa parte de premiação. Agora, outra notícia que é importante foi um levantamento feito pelo pessoal do UOL de que o Fluminense, o Alan Simon, né? O Fluminense foi o segundo time com mais exibições na TV aberta, na famosa Globo, Rede Globo de televisão. Na Globo, o Fluminense foi o segundo time com mais partidas exibidas. Aí você fala, pô, Gabriel, beleza, isso é bom, né? Os patrocinadores gostam e tal. Não é só isso, não é essa a questão. O ponto principal ali a Globo, ela reserva um bolo de dinheiro em que ela divide para os times esse bolo desse dinheiro. Ele é de 30% do valor que a Globo paga, a TV aberta paga aos clubes. 30% desse dinheiro é por exibição. Então, assim, times que têm mais exibições, que passam mais vezes na Globo, na TV aberta, recebem mais dinheiro. O São Paulo, nesse levantamento do Alan Simon, foi o que mais teve transmissões. 15 jogos do São Paulo passaram na Globo. Bizarro, né? O São Paulo nem fez um Brasileirão tão gigante assim. E o São Paulo levou 24 milhões e 300 mil reais. Isso é sempre cerca desse valor, né? Às vezes tem um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, porque tem ali detalhes do contrato. E o Fluminense, como eu falei, foi o segundo com 13 transmissões na Globo. 21 milhões e 100 mil reais, o que o Fluminense leva da TV Globo, TV aberta. Aí você vai falar, ué, Gabriel, é estranho, porque normalmente, a Globo prefere muito mais o Flamengo, prefere muito mais... Então, aí que tá o pulo do gato. O Flamengo teve 2 transmissões a menos, teve 11. E levou quase 4 milhões de reais a menos que o Fluminense. Por quê? Como o Flamengo tem um contrato... Já expliquei isso aqui no canal. Como o Flamengo tem um contrato mais vantajoso financeiramente para ele com o Premier, né? É um contrato que não depende de assinatura. A gente ganha de acordo com as assinaturas que os tricolores fazem. O Flamengo não, ele tem um valor mínimo lá, que independente de qualquer coisa, ele já ganharia esse valor de qualquer jeito. E aí, o que a Globo faz? Pô, se eu tô gastando um dinheirão, eu tô gastando a mais com o Flamengo no Premier, eu vou deixar o Flamengo só no Premier e o flamenguista que se vire pra poder ir assistir o seu time por lá. Desses 11 jogos do Flamengo, a maioria são jogos em que, por exemplo, não poderia transmitir o Fluminense naquele dia, ou não era interessante. Aqui no Rio de Janeiro, a divisão, obviamente, fica um pouco esquisita, porque tem o Vasco também, que tá na Série B, né? E o Vasco não recebe nada mais por isso.
Então, o Fluminense teve 13, o Flamengo 11 e o Botafogo 9, sendo que nesse final de semana era o jogo do Flamengo, o jogo da Globo. Mas como o Botafogo chegou também com chance de se classificar para a Libertadores, entrou o jogo do Botafogo. Dos times aqui de Rio e São Paulo, que são os que têm mais transmissão, que menos foi transmitido, foi o Santos. 5 jogos do Santos passaram na TV Globo aberta, pouquíssimos jogos, né? O Santos também não fez um Brasileirão interessante. O time que menos passou na Globo foi o Avaí, com 2 jogos, ele levou só 3 milhões de reais para casa. Lembrando que a outra parte desse contrato da Globo é um valor dividido exatamente igual para todo mundo. Então, isso meio que facilita. Então, tem premiação, valor de transmissão e o valor igual para todo mundo. Isso da Globo. Ainda tem também o valor do Sport TV e aquele valor do Premier, que é o que eu já gravei vídeo aqui no canal. Bem, falando agora de saídas e chegadas, temos algumas novidades sobre isso, né? A primeira delas, que eu vou botar aí na tela, é a despedida de Wellington. Exatamente. O volante do Fluminense se despediu oficialmente. Ele meio que já era sabido que ele ia sair e tal, mas fez ali um post de despedida no Instagram, colocando todo um agradecimento, palavras, enfim, todo um discurso bonito. Ele já não jogou, né, no jogo contra o Red Bull Bragantino, porque ele estava suspenso. Aí botou ali um post de agradecendo o Fluminense e tal. E eu queria destacar, é óbvio, né? Isso aqui também tem... O Wellington até escreve bem, assim, né? Não é muito o estilo de jogador, não. Mas com certeza tem situações ali também de que a assessoria que escreveu, talvez, né? Pode ter sido. Mas tem um destaque aqui, ó. Cadê? Ó, um clube que aprendi a gostar e que estava sempre marcado em meu coração. Blá, 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 blá. Nunca na minha carreira vi um ambiente tão harmonioso como vivi neste clube gigante. Os jogadores, o departamento de futebol, a diretoria, a presidência, tudo foi maravilhoso. O Fluminense estará para sempre marcado na minha vida. E aí depois ele destaca aqui que chegou a hora de seguir em frente, enfim, não vai renovar porque de fato foi uma passagem ruim de Wellington pelo Fluminense, né? Ele vem de um Atlético Paranaense onde ele tinha se destacado, capitão de conquista importante do Atlético, e faz uma passagem bem ruim aqui no Fluminense. Mas aí, sobre o Wellington, assim, vale destacar um ponto. É óbvio, ele tá ali agradecendo e tal, também porque renovaram o contrato dele. Não, o contrato do Wellington meio que era de 2 anos, só que foi dividido em 1 e 1, pra se ele se lesionasse, o Fluminense poder dispensar. Ele não se lesionou e o Fluminense cumpriu o acordo. Eu já falei algumas vezes, talvez eu, gestor, até cumprisse o acordo e tal, mas tentaria de alguma forma diferente. Porque eu acho que o primeiro ano de Wellington não justificava em nada o Fluminense investir em mais um ano dele. Agora... tem que destacar uma coisa, acho que 2 coisas. Primeiro o Wellington, beleza, um abraço aí, não jogou bem no Fluminense, é um fato que não jogou bem, teve um curto período de bom futebol em maio desse ano, logo após a chegada de Diniz, e foi só. Mas, um abraço aí, nunca foi desrespeitoso também, não é isso o caso de Wellington. Acho que ninguém nunca teve problema com o Wellington, sempre com um jogador, né? E o segundo é esse ponto, assim, de que, cara, a gente tá vendo jogadores que, por mais que a gente queira que saia, obviamente, a gente tá vendo jogadores que, estão saindo de boa, estão saindo elogiando. E, cara, o Wellington, queira você ou não, é um cara influente no mercado. É um cara experiente, que jogou só em clube grande. O menor clube que o cara jogou, ele ganhou a Sul-Americana nesse clube, que foi o Atlético Paranaense. O cara jogou no Inter, jogou no Vasco, jogou no São Paulo, jogou no Fluminense. Então, assim, é um cara capitão, respeitado no meio do futebol. E quando um cara respeitado no meio do futebol sai falando que ele nunca viu um clima tão bom, que ele nunca viu tanta harmonia e etc., isso pega bem pro Fluminense no mercado. Pega bem. Jogadores se falam. Quando eu dei a notícia aqui do Marcos Felipe ligando pro Danielzinho pra saber do Bahia, não é só pra saber como é que é o clima, que roupa ele leva. Não é isso. Ele tá falando especificamente sobre ambiente, sobre clima, sobre tudo aquilo que não está na mídia. Tudo aquilo que o GE. Globo não publicou quando falou que os salários estavam pagos. Um exemplo, tá? Então, assim, é bom. A saída de Wellington é duplamente boa, então. Porque o Wellington saiu e abre vaga ali, mas também, principalmente, por conta dessa propaganda positiva. Mais notícias de contratações, a gente vai falar um pouquinho sobre Reinaldo, tá? É um tema que estende um pouquinho mais. Por quê? O Reinaldo, a gente tem algumas notícias em sequência. Primeiro, Reinaldo foi oferecido, segundo o Gol, o Thiago Fernandes publicou lá. Reinaldo foi oferecido ao Atlético Mineiro, interessou o Cruzeiro, ao Fortaleza e ele interessou também ao Fluminense, tá? Ele tem uma proposta na mão do Fluminense. Essa é a notícia do Gol. E uma atualização, uma notícia mais nova sobre isso,
foi a entrevista dada pelo jogador após o 4-0 contra o Goiás, em que o São Paulo quase conseguiu uma vaga na Libertadores. Ele deu a entrevista falando que sim, foi a última partida dele, de que ele tem sentimento de gratidão, enfim, fala ali bem do São Paulo. Ele esperou até o último momento para renovar com o São Paulo, mas infelizmente acabou o ciclo. O elenco tem que rodar, alguém tem que sair, e dessa vez fui eu e mais alguns. Esperei e sempre dei a prioridade ao São Paulo, e ele falou que não sabe ainda para onde vai, o empresário dele tá vendo melhor, agora é pensar nas férias com a família, desfrutar muito, isso vai deixar para resolver logo mais, vocês vão saber. Ou seja, não tem mais São Paulo na jogada, e o Fluminense até o momento das notícias que a gente sabe foi o único que fez proposta. Eu acho que tá tudo bem óbvio, né? A gente já viu notícias... Rapaz, eu fiquei meio amarelado agora que eu tô vendo aqui na imagem. A gente já viu algumas notícias... A gente já viu isso em anos anteriores, né? Já viu isso acontecendo em anos anteriores já. A chance de Reinaldo não fechar com o Fluminense, eu diria que hoje é mínima. E não é informação, tá? Quando eu dou informação aqui. Isso aqui é palpite. Quando eu olho e eu analiso o cenário ali da forma como tá hoje, eu diria que a chance... Você vai vendo tudo caminhando muito ali? A chance, eu diria... Pode personalizar a camisa aí do Reinaldo, que parece que tá muito engatilhado mesmo. Ao mesmo tempo, tem notícia de saída, de chegada, tem notícia de saída também. Matheus Martins, segundo o GE. Globo, e segundo todo mundo, vai mesmo para a Udinese, tá fechado, o Cano já falou. Ontem, lá em Bragança Paulista, eu observei isso também, até ia registrar, mas na hora puxei o celular e falaram comigo, tira foto e tal, eu sempre comento muito com a galera, enfim, interajo ali bastante, tava ali o filho do Diniz, por sinal, veio falar comigo também. E aí, qual que é a parada? Eu tava vendo o Matheus Martins despedindo da galera. Tava se despedindo e tal. Mesmo se percebia que não era a mesma despedida que, sei lá, não vi nada não, mas tipo, que o Nino tava tendo ali do Manuel, porque eles vão de férias e voltam depois pra poder treinar no início do ano, entendeu? No final do ano, na verdade. Tava meio que se despedindo da galera. O Matheus Martins rolou ali um princípio. Não foi nada de muito nossa e tal, nada disso. Mas rolou. Então, assim, o Matheus Martins tá de fato vendido. O GE. Globo trouxe ali como informação de que é 6 milhões de reais o fixo e 3 milhões de reais de bônus, ou seja, 9 milhões de reais que pode chegar. Eu achei o valor baixo, mas não achei ridículo. Eu achei que poderia ter um valor maior, mas eu não sei se o Matheus Martins valia o risco. Porque, lembrando, para o Fluminense conseguir um valor maior, precisa chegar uma proposta melhor. Para chegar uma proposta melhor, você precisa recusar essa e ficar com o jogador. Para você ficar com o jogador, ele precisa continuar jogando bem para chegar a essa nova proposta. E para ele continuar jogando bem, ele não pode se machucar, ele não pode entrar numa fase ruim e tal. Ele não pode acontecer o que aconteceu, por exemplo, também com o Gabriel Teixeira. Ou com o Martinelli também, quando teve a proposta de 5 milhões lá atrás. Ou com o John Kennedy e etc. Jogadores que tiveram proposta de 5, 6 milhões de euros, não foram vendidos e depois tiveram um declínio. Então, era um risco, o Fluminense não quis assumir o risco. Eu acho que o valor é meio longe, assim, meio longe do ideal. Eu achei o valor baixo. Eu acho que talvez se fosse o 9 fixo, eu tava achando bom aqui, eu tava achando legal. O 6 mais 3 eu achei uma venda ruim. Não é péssimo, então vocês sabem que eu tomo cuidado com as expressões que eu uso aqui. Longe disso. Por último, eu falei que tem chegadas e tem saídas, né? Por último, tem uma notícia sobre chegadas e saídas. O Jorge Nicola publicou uma... É complicado, Jorge Nicola é complicado, vocês sabem disso, mas enfim, né? Publicou um interesse do São Paulo em Iago Felipe. O portal Lancenet publicou que, de fato, Rogério Ceni vai tentar a liberação. Essa notícia veio de São Paulo, mas também tem link aqui com o Rio de Janeiro. E eu queria só, antes de dar a notícia aqui, destacar a dupla de repórteres do Lance, que eu não conheço, tá? Eu não conheço nenhum dos dois, assim, eu acho. Mas os dois nomes... Os repórteres Rafael Ribeiro e Felipe Melo. Assim, se você não entendeu ainda, pesquisa Rafael Ribeiro, jogador, e Felipe Melo, jogador, você vai entender melhor porque eu tô rindo. São dois jogadores amados pela torcida do Fluminense recentemente. Mas enfim, dois repórteres, como falei, não conheço os repórteres. Mas eles trouxeram isso também como informação de que o Rogério Ceni pediu e o São Paulo tenta liberar
o Iago Felipe pro São Paulo. Liberação, acho pouquíssimo provável, tá? O Fluminense dá Iago Felipe, tá maluco, não faz sentido nenhum. Também me parece pouco provável uma compra de Iago Felipe, não me parece ser um jogador muito comprável, de se gastar muito dinheiro. São Paulo também não tá voando financeiramente, não, devendo salário, etc. Os dirigentes do São Paulo chegaram a entrar em contato com o staff de Iago Felipe e pensam em oferecer alguns nomes em troca para o Fluminense. O volante Luan não me agrada muito e o meio atacante Nicão, que me agrada como qualidade, mas me desagrada pelo último ano físico dele. É óbvio, um ano físico ruim todo jogador tem, e qualidade Nicão tem muito, eu acho um ótimo jogador. Mas tem uma questão ali de que, na matéria eles dizem que Fernando Diniz conhece o elenco de São Paulo e que pode pedir outras alternativas a não ser esses dois. Bem, eu deixo claro que gosto de Iago Felipe, gosto do Iago Felipe personagem, do Iago Felipe pessoa lá e tal, o cara sempre muito de boa, e gosto da entrega dele. Agora, também não é inegociável não, se for interessante pro Fluminense, acho que vale uma troca, tá? Mas não gosto da ideia de perder o Iago Felipe, não. Confesso que fico muito, muito, muito mesmo na dúvida, precisaria saber exatamente. Por Nicão, eu fico na dúvida, tá? Talvez até aceitasse, porque eu acho o Nicão um jogador com um teto mais alto do que Iago. O problema é a questão de montagem de elenco. O Fluminense, entre aspas, tá? Já perdeu o Wellington, que é dessa posição, entre aspas, que eu não considero que seja uma perda, mas principalmente sobre a volância, o Fluminense já perdeu o Nonato nessa temporada e, ao que se parece, a gente ainda não viu especulações sobre contratações de fato para essa posição. Então me preocupa um pouquinho. E você, qual a sua opinião sobre essas notícias? Vem aqui embaixo, clica no link que está aqui na descrição para ir lá na 1xBet, fazer o seu depósito e a sua aposta. Tá vindo aí Copa do Mundo, mas deixa o like aqui embaixo também. Tamo junto, até a próxima. Valeu.